coisa para mostrar, e então a gente acho que pode começar. Milene, posso começar? Já está gravando? Pode sim, professor. Então tá. Bom, pessoal, bom dia então para aqueles que eu não cumprimentei. E hoje então a gente vai continuar discutindo o esôfago, né? Eu no início foi igual o diafragma, eu achei que tinha pouca coisa, que não ia dar só uma aula, coisa. Quando eu fui vendo, o material foi acumulando e mais coisas foram aparecendo. Aquela aula nossa passada teve um problema no início, né? Ficou uma interrupção grande, e uma coisa que eu falei e acabou que acho que a maioria das pessoas não viu, é que eu chamei atenção para isso aqui, que o esôfago acaba sendo um pouco negligenciado no estudo do tórax, que fica aquele negócio, não, é parte do digestivo, e embora esteja no tórax, então sempre fica meio num limbo. Mas é importante lembrar que doenças do esôfago, tipo obstrução, perfuração, inflamação, infecções, podem ser uma das várias etiologias potenciais de dor torácica aguda. E doença do esôfago pode simular doença pulmonar ou doença cardiovascular. Então, é muito importante a gente levar em consideração o esôfago. Na semana passada, eu discuti basicamente tumores, alterações pós-cirúrgicas e fístulas. Tem essas outras coisas que a gente vai discutir nessa aula, ou talvez até numa terceira aula. Mas uma curiosidade que surgiu essa semana e que eu queria compartilhar com vocês foi esse aspecto aqui. Vamos lembrar que eu discuti com vocês na aula de esôfago um tumor que tinha uma característica, assim, algumas características muito interessantes, que é o pólipo fibrovascular de esôfago. Eles são pólipos esofagianos, consistem em proporções variadas de tecido fibroso e gordura, associados com vasos sanguíneos. E mostrei esse caso aqui, né? Vejam, a gente vê a traqueia, o esôfago, tá? O esôfago com contraste, isso aqui é contraste, ainda um pouquinho de ar, e dentro dessa luz do esôfago dilatada tem essa massa. Uma massa heterogênea, onde a gente vê uma densidade baixa, que é gordura, e uma densidade de partes moles. Aqui num plano mais inferior a mesma coisa, e aqui nessa reconstrução ficou muito bem visto esse aspecto da luz dilatada e essa massa alongada heterogênea, com gordura e com densidade de partes moles. Então, esse é um tumor que a gente pode suspeitar do diagnóstico etiológico por conta dessa heterogeneidade do conteúdo, né? Da presença de gordura, né? Aqui só aquele detalhe para vocês entenderem bem o que a gente está vendo. O tumor com gordura mais no centro e tecido de partes moles, contraste via oral, né? Esse paciente bebeu contraste, e aqui um pouco de ar na luz, fazendo até um nível, né? Lembrar vocês que outro tumor de esôfago que pode ter gordura são os lipomas ou os liposarcomas. E esse caso aqui é um caso bem clássico, a massa completamente gordurosa, e era um lipoma, né? Aqui as reconstruções desse caso, mostrando até interessante ali a luz, né? A parede colabada, a mucosa de um lado e de outro, e o tumor gorduroso. E mostrei esse aspecto aqui muito curioso, né? Dessas lesões poderem ter pedículos e serem muito alongadas e ter clínica desse jeito. Veja, isso aqui é um homem de 49 anos que tinha disfagia há um ano e história de regurgitação intermitente da massa. Então, a gente vê ali na endoscopia o pólipo com pedículo, né, aderido ao esôfago, e olha só o que acontecia, a massa saía pela boca do paciente, né? Então, ele regurgitava intermitentemente
essa massa. Quer dizer, são dois aspectos muito curiosos dessa lesão. E aí, o motivo de eu estar repetindo isso aqui foi isso. Eu recebi na semana passada esse e-mail de uma médica de Salvador, né, agradecendo as aulas, dizendo que não é fã de tórax, mas que está aproveitando, e aí contando essa história. Um ex-residente mandou uma mensagem relatando que estava perdido e contando que um paciente foi com otorrino ao setor de radiologia, contando que quando vomitava, uma coisa parecida com uma língua saía e voltava, e que a TC do pescoço e a laringoscopia eram normais. Queria fazer uma ressonância para ver. E, na hora, só me veio o caso e a história que o senhor mostrou na aula. Falei logo, lesão esofágica precisa fazer tórax. Aí estava o resultado. Aí está o resultado, estava ansiosa para mandar esse vídeo, E doutora Lara. E aí, ela mandou essa imagem que a gente vê muita semelhança, não é uma tomografia, essas imagens, às vezes fotografadas da tela, não ficam tão boas, né? Mas a gente vê ali, ó, o contraste envolvendo essa lesão. A gente não tem aqui como medir essa densidade, né? Mas o contraste envolvendo essa massa. E quando a gente faz cortes em níveis variados, não é uma lesão pequena, uma lesão polipóide, é uma lesão alongada. Vejam, vai lá desde a traqueia, na porção mais alta, até depois da bifurcação brônquica, a gente continua vendo essa falha de enchimento dentro do esôfago. Infelizmente, não tinham reconstruções, né? Mas a gente viu até lá embaixo o mesmo aspecto. E aí eu respondi para ela: oi, Lara, que caso fantástico, parece muito com o pólipo fibrovascular do esôfago, seria fantástico se eu conseguisse reconstruções sagitais e coronais, eu adoraria mostrar na sessão, faço o possível para conseguir coisa. Mas eu achei extremamente interessante uma coisa tão rara, né, aparecer em seguida, né, na mesma semana que eu dei a aula sobre esse tipo de lesão. Não tem o histológico, né, mas pela morfologia, pelo aspecto, pela clínica dela colocar essa massa, dela vomitar essa massa que parecia uma língua, quer dizer, tudo faz crer que seja um outro pólipo fibrovascular. Então, às vezes a gente até questiona se as coisas são realmente tão raras ou se a gente não faz diagnóstico. E depois que passa a conhecer e passa a suspeitar, os diagnósticos começam a ser feitos com mais frequência, né? Então, eu fiquei muito empolgado quando ela mandou esse caso. E aqui uns outros casos, ainda dentro dessa linha, reforçando, olha que coisa interessante, um homem de 63 anos, procurou o médico com queixa de dificuldade respiratória, dor cervical, o exame físico achado eletronormais. Na manhã seguinte, olha só, ele foi encontrado morto na varanda da residência. E o diagnóstico final da necrópsia foi que ele sofreu uma asfixia por um pólipo fibrovascular. Olha a peça, tamanho da massa, aquelas outras eram mais alongadas, essa é uma massa mais larga, né? Aqui, depois de fixado, o aspecto da lesão. E aí a lâmina, né, que a gente não tinha discutido, mas a lâmina fechando o diagnóstico, mostrando o tecido fibroso e gordura de permeio, né? Então, isso é o diagnóstico do pólipo. E aqui um outro caso, uma mulher com disfagia progressiva há 2 meses, vejam que o aspecto é muito repetitivo, né? Aquela massa dentro da luz do esôfago e uma massa heterogênea. Está vendo? Ela tem densidades diferentes. Tá? E aqui a imagem endoscópica, mostrando o pedículo, e vejam na tomografia a massa alongada, né, dentro do esôfago. Né? Aqui um outro caso, vejam de novo, né, heterogêneo, com gordura, né, contraste envolvendo, e era também
um pólipo fibrovascular. E aqui uma mulher de 36 anos, vejam que essa clínica, ela não é uma raridade. Mostrei aqui 3 casos com a mesma coisa. Ela regurgitava uma massa semelhante a uma salsicha pela cavidade oral. Olha que terror, né? Que sofrimento deve ser ter sido para essa moça conviver com isso até que fosse feito o diagnóstico e que fosse operado, né? Mas ela regurgitava isso com frequência. Então, feito esse ato, vamos começar então a nossa discussão de hoje e eu vou tentar mostrar alguns casos relacionados à iatrogenia. Tá? Esse caso, por exemplo, é uma mulher de 62 anos que tinha acalásia de esôfago, estava acompanhando em ambulatório e foi feito, então, um procedimento de dilatação pneumática do cárdia. Tá? E, nesse procedimento, ela sofreu uma laceração profunda logo acima da junção do esôfago com o estômago, de cerca de 8 centímetros de extensão. Então, aqui a gente está vendo o esôfago dilatado, lá embaixo, estreito, com contraste, né? E aqui a gente vendo o contraste extravasando para o mediastino. Então, houve perfuração do esôfago com contraste vazando para o mediastino. Quer dizer, esses procedimentos no esôfago são passíveis, né, desse tipo de complicação, né, dessas complicações, assim como exames endoscópicos, né? Endoscopia é também passível de eventuais complicações. E aqui a gente, dentro desse caso, né, mostrando que ela fez um pneumomediastino, né, um pneumomediastino importante, e pneumotórax à direita. Né? Olha, o pneumomediastino, muito gás, toda a extensão do mediastino, além do pneumotórax. E aqui a gente vê, então, nitidamente isso. Você vê a importância do contraste oral, né? A importância do contraste oral, mostrando, né, o extravasamento, essa bolsa enorme aqui, né, de extravasamento pela perfuração do esôfago. Para estudo do esôfago, o contraste oral é extremamente importante em determinados casos. Não só a radiografia com esôfago contrastado, mas também o uso de contraste oral durante a tomografia. Né? Aqui um outro caso, né? Um homem de 32 anos com disfagia, tinha feito uma endoscopia. Né? E aqui eu achei muito interessante a gente ver uma dupla, né? Uma dupla luz, ele tem uma falsa luz. E esse esquema aqui ficou muito interessante, né? Mostrando a visão endoscópica. Tá? A camada muscular, mucosa e submucosa, foram dissecadas da parede. Então ficou uma falsa luz que terminava em fundo de saco, né? E aqui a luz verdadeira colapsada. Né? Isso, então, foi uma perfuração iatrogênica com dissecção da mucosa. E aí fez esse aspecto aqui da gente vendo uma dupla luz. Né? Aqui a luz verdadeira e aqui o ar envolvendo essa área da dissecção. Aqui a mesma coisa, e olha como é que a tomografia pode ajudar muito. A traqueia, né? Aqui o esôfago com uma dupla luz também. Tá? Então tem uma falsa luz e a luz verdadeira. E olha aqui como é que a gente vê aqui toda aquela parede que foi dissecada. A gente vê aqui essa dupla luz que ocorreu. Aqui a mesma coisa, outra perfuração, né? A gente tem que sempre tomar cuidado nessa análise, né? Porque às vezes olha isso aqui num outro plano, confunde com traqueia, em outros níveis, né? Mas aqui a gente está vendo muito bem os brônquios, né? Isso é o esôfago, e aqui o ar fugindo, fugindo para o mediastino. Né? Aqui a mesma coisa, vejam que tem sempre a ver com
esse aqui foi um caso por ecocardiografia transesofágica, ou endoscopia, ou procedimentos onde se coloca alguma coisa dentro do esôfago. Esse caso aqui é uma mulher de 80 anos, perfurou por uma ecocardiografia transesofágica, né? Então, a gente vê ali o esôfago. Isso aqui, né, a gente vê, tem essa densidade heterogênea, tem sangue, ele fez um hematoma, um baita hematoma. Está vendo aqui a traqueia, o esôfago e aqui o hematoma. E a gente, inclusive, vê densidades variadas que têm a ver com o sangue, né? Então, um baita hematoma retroesofagiano por conta dessa perfuração, inclusive contendo gás. Né? Aqui uma coisa meio aberrante, mas que eu achei muito interessante mostrar também, dentro dessa coisa de iatrogenia. Vejam, esse paciente fez uma perfuração do esôfago e o contraste caiu para a cavidade pleural. Então, aqui tem contraste dentro do esôfago e o contraste para a cavidade pleural. Mas olha que curioso, essas imagens aqui, alongadas, serpigiformes, né, que a gente vê dentro da cavidade pleural e vê também aqui. Isso aqui não é mucosa, isso aqui não é o desenho da mucosa. Isso, na verdade, foi uma perfuração iatrogênica do esôfago e esse paciente tinha muita quantidade de ascaris. E aí esses ascaris que estão no esôfago, né, eles acabaram também pela ruptura passando para a cavidade pleural. Então, isso aqui é ascaris na cavidade pleural, secundário a essa ruptura, né? Isso aqui só um lembrete que não tem nada com a aula, mas a gente está sem se falar há 15 dias, então, de vez em quando, tem que lembrar que outras coisas existem. Eu achei muito interessante essa frase. Os psicopatas estão sempre entre nós. Isso é um fato. Em tempos tranquilos, nós, psiquiatras, está falando, os examinamos. Em tempos difíceis, eles nos governam. Eu achei muito atual essa frase. A outra coisa que a gente vai discutir é a dilatação do esôfago, né? A gente sabe que a gente pode ter estenoses do esôfago, mas ele pode se apresentar dilatado. E aí, como é que a gente vai abordar isso? Uma causa de dilatação do esôfago, uma das causas que a gente já discutiu na aula de colagenoses, é a esclerodermia. Veja, esse paciente, lá embaixo, né, lá nos campos inferiores, tem um esôfago muito dilatado e associado a um comprometimento parenquimatoso pulmonar, né? Um vidro fosco, com reticulação, etc. e tal. Quem quiser recordar isso vai ver nas aulas de colagenoses, mas esse é um aspecto que o radiologista de cara suspeita de esclerodermia. Tá? E aqui a gente vê esse esôfago basicamente hipotônico. Está vendo? A traqueia na frente e o esôfago aqui hipotônico, dilatado até lá embaixo. Vejam que não é uma dilatação daquela monta que a gente vê, por exemplo, em megaesôfagos, que também eu vou discutir agora. É uma dilatação num grau menor. É basicamente uma hipotonia, né? Aqui, de novo, né, esse caso do professor Antônio Carlos Portugal, a mesma coisa. Um componente parenquimatoso e o esôfago muito dilatado. Eventualmente, num corte ou outro, a gente pode encontrar gás no esôfago lá embaixo. Mas essa manutenção do aspecto faz sugerir que seja anormal, né? E associado à doença do parênquima, lembrar da esclerodermia. Vejam que esse paciente aqui, a gente já tem elementos até para dizer o que lesão de parênquima é essa. Veja essa preservação do parênquima subpleural. A lesão para um pouco antes de tocar a superfície pleural. E eu chamei a atenção de vocês em aulas anteriores, isso é muito próprio de PINE,
pneumonia intersticial não específica. E aí a gente vê nessas reconstruções o esôfago dilatado lá na porção inferior. Esse outro caso aqui é também um caso que a gente fecha o diagnóstico só pela imagem. Tá? A gente tem, primeiro, o esôfago dilatado. Tá? Segundo, um faveolamento. Faveolamento a gente já discutiu que não necessariamente corresponde à fibrose pulmonar idiopática. Faveolamento quer dizer que tem fibrose. Agora, se ela é idiopática ou ela é secundária a outros processos, isso tem que ser explorado clínico e laboratorialmente. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tem evidências que isso não seja fibrose idiopática, fibrose pulmonar idiopática. Por quê? Eu chamo a atenção que esse comprometimento de campos anterossuperiores, isso é muito próprio de colagenose, especialmente esclerodermia. Então, se eu visse só essa tomografia sem ver o esôfago, o diagnóstico principal seria faveolamento por esclerodermia. Quando eu vejo o esôfago desse jeito, isso confirma essa possibilidade. E isso realmente era uma mulher que tinha esclerodermia. Quem quiser mais detalhes sobre isso, por favor, vá nas aulas de colagenose, que eu explico isso com muitos detalhes. Né? Aqui é a mesma coisa, o esôfago dilatado, comprometimento parenquimatoso, né? O esôfago bem dilatado, outro caso de esclerodermia. Mas a gente pode ter dilatações do esôfago de muito maior monta. Né? E eu acho importante, especialmente para os residentes, a gente conceituar bem essa coisa de acalásia versus megaesôfago. Muitas vezes isso é usado meio como sinônimo, mas são coisas diferentes. Acalásia é o não relaxamento do esfíncter inferior do esôfago, dificultando a passagem do bolo alimentar. Isso é acalásia. A principal causa de acalásia no Brasil é a doença de Chagas. Tá? Mas também acontece em outras situações, na própria esclerodermia, sem causas determinadas. Agora, o megaesôfago é a dilatação do esôfago em consequência não só de acalásia, como também de outros processos. Por exemplo, o tumor. Né? Você pode ter o tumor estreitando e o esôfago dilatar. Isso não é acalásia, isso é megaesôfago. Tá? Acalásia é uma das causas de megaesôfago. Tá? Mas são coisas diferentes. Né? E aqui o aspecto na tomografia. Né? A gente vê esse alargamento do mediastino, que em geral vai de cima embaixo, né? A gente vê em toda a extensão, e aqui o estreitamento, aqui a zona assim, de acalásia. Né? A acalásia causando o megaesôfago. Né? Então, vamos ver alguns aspectos, só para vocês reforçarem bem. Isso é uma coisa que não é rara a gente encontrar no Brasil, né? E é uma coisa que o radiologista tem obrigação de pensar só com a radiografia simples. Né? Só com a radiografia simples ele tem que fazer essa hipótese. Vejam, esse alargamento do mediastino, que vai desde lá de cima até aqui embaixo, né? Aqui é a mesma coisa, e aqui a gente vê que isso empurra a traqueia anteriormente. Tá? Então, a gente vê, inclusive, um pequeno nível aqui. E toda essa área aqui, lá de cima, até encontrar o diafragma. Então, isso é o megaesôfago. Né? Esse megaesôfago, ele pode ter essa terminação, que é uma coisa que é descrita como aspecto de bico de pássaro. Né? E isso, então, é uma calásia. Lembrar sempre que a causa mais importante no nosso meio é a doença de Chagas. Então, está lá o esôfago distendido, mas aquele aspecto regular, fazendo esse bico, né, que alguns chamam de bico de pássaro, outros chamam de rabo de rato, mas no final quer dizer a mesma coisa. E aqui, o esôfago cheio de líquido, né, distendido. Aqui é a mesma coisa, né? A gente vê
essa dilatação. Às vezes você não consegue ver, pelo menos no PA até embaixo, né? Importante, por isso, o uso do esôfago, do contraste no esôfago em algumas situações, né? Mas a gente vê que tem lá aquele aspecto da acalásia na porção terminal. E muitas vezes a gente encontra esse aspecto heterogêneo. O que é isso? Resíduo alimentar, né? Então a gente vê esse resíduo no interior do esôfago. Às vezes fica até mais difícil de ver na radiografia de tórax, no PA pelo menos, mas quando você olha cuidadosamente, você vê que tem um duplo contorno aqui. Tem duas linhas diferentes aqui que não são comuns. Um pouco de alargamento. E chega aqui embaixo, a gente também vê um duplo contorno. Vejam, tem um contorno aqui e outro contorno inferior, né? Outra linhazinha aqui sobrando. Aí, quando vai para o perfil, fica mais fácil. Traqueia empurrada anteriormente e essa sombra aqui, essa densidade maior indo até lá embaixo. E quando dá o contraste, aí não tem mais nenhuma dúvida, né? Eu chamo atenção para vocês, especialmente para os residentes, eu estou falando aqui contraste via oral. Não é o contraste que normalmente se usa na tomografia, que é via venosa. Isso aqui é contraste via oral. E aqui alguns outros casos. Está vendo? O nível, frequentemente a gente encontra o nível, a dilatação indo até lá embaixo, e ali aquele estreitamento em rabo de rato, né? E aqui nesse corte, a gente vendo ele bem distendido, tem uma lesão de parênquima que não interessa, né? Mas a gente vê ele cheio de líquido, e aqui parte daquele resíduo que eu comentei que é frequente encontrar. Aqui, então, o resíduo bem evidente, né? Tá vendo? O resíduo bastante evidente, né? Tem várias densidades diferentes. Por favor, não venham me dizer que o preto é feijão e o branquinho é arroz, não tem nada a ver, e que ainda tinha uma uva dentro do arroz, né? Mas não é nada disso. Esse resíduo aqui são as coisas mais variadas. E veja, então, a gente entendendo bem aquela extensão da lesão da porção superior até mergulhar no diafragma. Esse aqui é um caso aqui do Brasil nosso e era por doença de Chagas, né? E os aspectos se repetem. E aí vocês vão ficando mais treinados de identificar esse conteúdo heterogêneo superior, né? O alargamento e a lesão que vai até lá embaixo. No perfil, olha o que isso fez com a traqueia, né? Empurrou quase tocando lá na parede anterior e a lesão indo até lá embaixo. E quando faz o contraste, né? É um aspecto bastante repetitivo e completamente clássico, né? Não tem como a gente deixar de fazer o diagnóstico aqui de megaesôfago. Tá? Agora, a causa do megaesôfago é que a gente vai discutir, que isso aqui podia ser um tumor aqui na porção inferior que estivesse levando essa dilatação. Então, eu olho para isso aqui, eu não posso chamar isso aqui de acalase, eu tenho que chamar isso de megaesôfago. A causa eu vou definir por outros critérios. E vejam como é que isso é repetitivo, né? Homem de 66 anos, com Chagas, né? Ele tinha cardiopatia, tinha megaesôfago, tinha essa impactação alimentar, com vômitos, náusea, impossibilidade de se alimentar. Então, e aqui um aspecto que a gente tem que também chamar a atenção de vocês, que é, eventualmente, a gente tem esses pacientes com comprometimento parenquimatoso. Tá? Esse comprometimento parenquimatoso não é do megaesôfago, ele é consequência do megaesôfago. Então, tem algumas causas para discutir. E essa discussão passa muito pela clínica. Esse paciente tinha essa distensão do esôfago, tinha um coração muito grande, ele tinha um diagnóstico já prévio de doença do esôfago e doença do coração por Chagas, diagnosticado há pelo menos 2 décadas, e tinha essas condensações, essas áreas de consolidação no parênquima. E aí vem a pergunta, o que é isso?
né? E aí, essa abordagem é muito clínica. Esse paciente tinha tosse produtiva, expectoração amarelada, cerca de 3 semanas, né? Tinha um hemograma de infecção, e isso era uma pneumonia bacteriana. Tá? Isso era uma lesão bacteriana. Mas, eventualmente, esses pacientes com doença de Chagas, eles têm também comprometimento do cólon, né? Eles têm não só doença do esôfago, mas podem ter doença do cólon, né? E aí fazer constipação. Tá? E, eventualmente, usam óleo mineral para tratar essa constipação. Foi o que aconteceu com esse paciente. Ele tinha, tá vendo, o esôfago dilatado, essas consolidações parenquimatosas, a princípio inespecíficas, mas a gente encontra gordura no interior. Consolidação com gordura, a primeira hipótese é pneumonia lipoídica. E ele fez um lavado, né, um lavado broncoalveolar, e que mostrou vários macrófagos com gordura no citoplasma. Então, isso aí sela o diagnóstico de pneumonia lipoídica. A outra coisa que eles podem fazer é aspiração, né? Fazer aspiração. Então, são pelo menos 3 motivos importantes para ter comprometimento do parênquima pulmonar. Outra coisa que eu queria abordar é o aspecto das varizes no esôfago. Né? A gente vê esse paciente aqui e vê como é que isso pode ser um complicador para o radiologista e para o pneumologista. Em princípio, varizes do esôfago é papo para o gastroenterologista, né? Mas, eventualmente, pode trazer confusão para a gente também. Vejam, esse paciente tinha uma opacidade configurando massa na região retrocardíaca. O diagnóstico diferencial disso é extremamente amplo. Ele tinha uma informação clínica de ter cirrose hepática, né? E tinha esse padrão. E olha que interessante quando foi dado o contraste. Aquilo ali era uma quantidade muito grande de veias varicosas, tá? No esôfago distal e comprometendo também o mediastino. Veja, ele tem um fígado pequeno, irregular, um fígado cirrótico, e essas varizes no esôfago e no mediastino simulando a massa mediastinal. Né? E é isso aqui. Né? Esses pacientes fazem hipertensão portal, aqui o aspecto, vamos dizer assim, a visão endoscópica dessas varizes, né? Ele tem cirrose e essa quantidade enorme de varizes que pode acontecer não só no esôfago, como também no fundo gástrico. Né? Então, tem várias alterações que podem ser encontradas nessa situação. Aqui a mesma coisa. Esse paciente tinha cirrose, olha o fígado dele, completamente alterado, um baço aumentado, né? O fígado, está vendo? Bastante morfologicamente alterado, e ele tinha esplenomegalia, tinha hipertensão porta, e aqui a gente vê essa massa enorme de varizes. Quer dizer, elas comprometem não só a luz do esôfago, mas como o mediastino. Né? Então, elas não ficam restritas à mucosa do esôfago. Né? Aqui a mesma coisa. Né? Vista nesse corte, né? Tá lá a luzinha do esôfago e essa quantidade de imagens, né? Nodulares, alongadas, que são as varizes. Tomar cuidado, que eventualmente até pode ser confundido com linfonodos. Né? E aqui a gente vê muito bem isso, né? Essa quantidade de varizes, não só no esôfago, como paraesofagianas. Né? Olha que interessante aqui, dentro da luz do esôfago, né? E em volta dele, pegando toda essa região paraesofágica. Aqui só a visão endoscópica. Eu acho sempre interessante essas coisas de traqueia, de brônquio ou de esôfago, a gente também ter essa visão endoscópica que muitas vezes ajuda a compreender a imagem radiológica. Né? Então, aqui aspecto de varizes, 2 casos diferentes,
mostrando varizes no esôfago. O esôfago contrastado, muitas vezes a gente faz o diagnóstico também de varizes por esses aspectos. Está vendo? Os pelotões de varizes, né? as bolas de varizes, fazendo essas falhas de enchimento múltiplas na luz do esôfago. Tá? Então, essa aqui é a imagem clássica de varizes esofagianas no esôfago contrastado na radiografia de tórax. Aqui é a mesma coisa. Olha, essas irregularidades no contorno, essa distorção da mucosa e essas formações polipóides. E aqui a correspondência endoscópica. Aqui um caso interessante, esse é um caso de Porto Alegre, eu realmente não lembro quem me mandou, se alguém estiver assistindo a aula e for o dono, por favor, me diga para eu fazer o crédito correto, mas é um paciente que tinha essa imagem nodular também retrocardíaca. Né? E estava aqui, né, bem definido, bem mostrado, coisa, aqui posterior ao coração, no trajeto realmente do esôfago, e quando foi feito o exame contrastado, vejam bem, aqui é contraste venoso, tá? Aqui é por contraste vascular. Foi mostrado, então, essas veias, olha que o calibre que essas veias atingiram, essas veias varicosas naquela região. Tá vendo? Olha a quantidade de varizes ali, o fígado com aquele mesmo aspecto de um fígado cirrótico, né? E esse padrão. Então, é uma coisa que a gente tem que conhecer, porque não é só aquele aspecto das varizes luminares, etc. e tal. São alterações, até mediastinais, alterações de alargamento de mediastino por conta dessas varizes muito grandes. Aqui, sempre mostrando o aspecto endoscópico. E um diagnóstico diferencial que a gente precisa lembrar às vezes são algumas esofagites, tá? Porque as varizes não necessariamente têm aquele calibre, aquela dimensão dos casos que eu mostrei, elas podem ser mais discretas. E, eventualmente, algumas formas de esofagite podem fazer confusão por conta da distorção da mucosa do esôfago. Então, só lembrar, isso aqui é uma esofagite por cândida num paciente imunodeficiente. E aqui o aspecto das varizes gástricas, que eventualmente são vistas na tomografia de tórax nos cortes mais inferiores. E olha que aspecto interessante, né? O aspecto do fundo gástrico cheio de varizes. Aqui a mesma coisa, olha, quantidade de varizes nesse fundo de estômago. Então, é outra coisa que a gente pode fazer o diagnóstico na tomografia. Que é a mesma coisa. Olha que aspecto cheio de varizes na mucosa do estômago, e aqui a visão endoscópica dessas veias varicosas. Né? E é óbvio que todo esse quadro pode levar à hemorragia digestiva. Às vezes isso vai vai repercutir como hemoptise, como hematêmese, como sangramento digestivo. Uma outra coisa que eu queria falar também, lembrar a vocês, é a chamada síndrome de Mallory-Weiss e a síndrome de Bohave. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas escrito é isso aqui. Tá? Então, aqui dois casos diferentes que também podem ser vistos como complicações, como causas iatrogênicas. Tá? A síndrome de Mallory-Weiss é uma laceração longitudinal da mucosa com patogênese semelhante à da síndrome de Bohave. Ambas ocorrem no cenário de ânsia de vômito ou vômito, frequentemente após consumo excessivo de álcool. E eu falei, por conta pode entrar também na discussão da iatrogenia, porque essa laceração também pode ocorrer como complicação de endoscopia. Né? E aqui são dois casos diferentes pós-endoscopia. Tá? Houve laceração
da mucosa, tá? E extravasamento do contraste. Então, 2 casos, para lembrar vocês, para chamar a atenção do residente da existência dessas condições. Em geral, isso é importante, relacionados à ânsia de vômito ou vômito, frequentemente relacionado a consumo de álcool, né? E aqui um caso dentro desse aspecto. Uma mulher de 51 anos apresentou-se na emergência com início agudo de dor no ombro direito e dor epigástrica. Relata episódio de asfixia e ânsia de vômito durante um jantar em uma churrascaria na noite anterior, né? Então, a gente vê, né, o aspecto, né, do ar aqui e do ar fugindo, né, chamando atenção para uma ruptura do esôfago, né? E aqui o esôfago contrastado, mostrando o contraste saindo por essa zona da ruptura, né? Então, isso era a chamada síndrome de Bohave, tá? Então, aqui a representação por imagem da síndrome, tá? Então, a síndrome de Bohave, a ruptura do esôfago após vômitos, e a síndrome de Mallory-Weiss, laceração com sangramento, em geral na transição esôfago-gástrica após vômitos. Ou seja, são condições bastante semelhantes, né? Essa síndrome de Mallory-Weiss foi inicialmente descrita em pacientes com alcoolismo, pode ocorrer em qualquer paciente que vomite vigorosamente, e é causa de cerca de 5% dos episódios de hemorragia digestiva alta, tá? Esse diagnóstico ele é sugerido clinicamente pela história de hematêmese, ocorrendo um ou mais episódios de vômitos não sanguinolentos, né? Então, aqui uma representação só para lembrar dos 2 aspectos e das semelhanças entre as síndromes, tá? E aqui o aspecto da síndrome de Mallory-Weiss, as lacerações na porção distal, né? E a visão endoscópica dessa laceração, tá? Às vezes menores, às vezes maiores, às vezes lacerações grandes, né? E aqui um caso de síndrome de Bohave mostrando um megaesôfago, tá? E ele rompeu, tá? Esse esôfago dilatado rompeu para o pulmão e formou um abscesso. E aqui a gente vê bem a zona da ruptura e por onde o contraste escapou e por onde também o resíduo escapou, fazendo o abscesso de pulmão. E aqui com o esôfago contrastado, né, mostrando bem o extravasamento do contraste, né, para fora do esôfago. Outro caso, né, aspecto muito semelhante, com o gás fora da luz do esôfago. E aqui muito bem visto, né, essa dilatação grande, contraste no interior e o gás e o contraste saindo da luz, né? Esse paciente chegou a fazer um pneumomediastino. Vejam o gás aqui na porção junto ao contorno do botão aórtico. Aqui a mesma coisa, ó, o esôfago e o gás extravasando. E aqui o aspecto da laceração, que eu já tinha mostrado naquele outro slide, mas a gente vendo ampliado aqui a imagem da laceração. Bom, gente, hoje até acabou um pouquinho mais cedo, acabou que correu mais do que eu pensava, mas basicamente o que eu queria discutir com vocês era isso, e a gente até tem um tempinho, então, um pouquinho maior para fazer nossas despedidas e para pedir para vocês escreverem no chat e pedir a Milene, então, para abrir o microfone de todo mundo para os comentários finais. Muito obrigado, irmão. Maravilha.
Edson. Oi, Ciro. Edson. Muito obrigado, viu, meu querido? Maravilhoso. Obrigado, meu amigo. Um beijo em todos Edson. aí, tá? Bom dia. Oi, Jorge. Excelente aula. Excelente aula, Edson. Uma das melhores que eu assisti, se não é a melhor. Muito que bom. Parabéns. Obrigado, meu amigo. Bom dia a todos. Obrigado, Edson, mais uma vez. Excelente. Um abraço a todos. Ótima semana. Oi, Antônio. Muito obrigado. Um abraço para você também. Um Bom dia, abraço, Edson. Miguel Aide. Oi, Muito Miguel. legal a aula, bacana mesmo. Excelente. Muito obrigado. Um abraço. Abraço a todos. Obrigado, meu amigo. Bom dia, Edson. É Mário. Oi, Mário. Tudo bem? Percebo que você está ouvindo todo mundo hoje. Hã? Não Hoje tem nenhuma tô. dificuldade. Beleza. Parabéns pela novidade. aula. Parabéns Vou até pela contar aula. para vocês, já que a gente está com sobrinha de tempo. Eu Ah. sofri quase um ano com esse problema de som, né? Chamei um técnico aqui em casa de computação, o cara veio, olhou todos os detalhes do computador, papapá. Porra, ninguém pensou, e eu também não entendo nada disso, cara, era simplesmente o fone, entendeu? Eu comprei um fone diferente e resolveu o problema. Agora estou sim ouvindo todo mundo e tirou uma agonia que estava na minha cabeça antes, né? Foi isso, Mário. A gente retira a indicação do otorrino que a gente tinha feito da outra vez, entendeu? Mas parabéns pela aula, foi excelente, muito boa. Obrigado, meu amigo. Um abração para você. Um abraço, bom dia para todos. Edson, redundante falar que foi excelente a aula, né? Tá bom, mas foi. Tá bom? Obrigado, Lúcia. Um beijo bem grande. Um beijo, tchau. Tchau para todo mundo. Ô, Edson. Oi. Miguel, eu recebi de um neurologista um rapaz com desautonomia e tinha um mega esôfago por desautonomia, ou seja, alteração provavelmente da inervação do esôfago. Chama-se síndrome de Algrove. Interessante esse caso. Ele fazia pneumonia de repetição. Então, é uma desautonomia. Ele podia ter também constipação e outras, doença cardíaca, né? Mas foi interessante, que era um mega esôfago e ele fazia infecção de repetição. Interessante mesmo. Pessoal, acho que agora eu perdi o som. Tem alguém falando? Alô? Miguel estava falando. Eu estava chamando a atenção para os nossos colegas também, que eu recebi um doente de um neurologista com megaesôfago. E esse garoto tinha uma desautonomia. Sim. Síndrome de Algrove, entendeu? Então, foi uma coisa curiosa, né? Uma raridade. E esse rapaz fazia infecção de repetição devido à regurgitação, né? Broncoaspiração pelo megaesôfago. Tá certo, Miguel. Mais uma. Um abraço. Obrigado, Miguel. Grande abraço. Oi, professor, tudo bem? Oi, Marina. Eu vi aí que você mostrou um casinho que eu mandei para o senhor. Obrigada, viu? Imagina, Marina. Maior prazer. Um beijo para você. Bom, gente, acho que então a gente pode ficar por aqui. Semana que vem, então, a gente ainda vai continuar discutindo alguma coisinha de esôfago. Ainda faltaram algumas alterações para a gente depois voltar a ver nossos casos. Milene, super obrigado. Está me ouvindo? Estou sim, professor. Então tá, obrigado, um beijo para você e até semana que vem, tá? Por nada, até semana que vem. Tchau. Tchau, pessoal.